Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápida e hoje vem trazer aqui em primeira mão para vocês que finalmente o governo aqui do Brasil acordou e está trazendo aí um grande pacote de incentivo à mobilidade elétrica e à produção nacional de carros elétricos. Isso deve fazer o preço dos carros elétricos cair vertiginosamente e finalmente vamos ter aí, com certeza, tá já confirmado por algumas marcas, carros elétricos abaixo de R$100 mil e na verdade bem abaixo, até mesmo do que os carros a combustão mais baratos do Brasil hoje em dia. Finalmente parece que as coisas vão funcionar. Então fica agora no vídeo para entender tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento da E-Force, uma loja de veículos elétricos localizada aqui em São Paulo, mas que faz serviços e envia veículos para qualquer lugar do Brasil. Eles são especializados em veículos novos e seminovos, além de também manutenção, revisão e upgrade do seu veículo elétrico. Então, se você tem interesse em fazer algum tipo de manutenção ou comprar o seu veículo elétrico novo ou seminovo, não deixe de entrar em contato com o pessoal da E-Force e ainda utilize nosso cupom para pagamento à vista de Análise Rápida para ganhar 5% de desconto no seu pagamento. Exatamente, pessoal, parece que depois de muitos anos aí, o governo brasileiro decidiu agir como os governos mundiais, por exemplo, a China, toda a Europa praticamente, os Estados Unidos e vários outros países desenvolvidos do mundo, já chegaram a essa conclusão e agora parece que o governo brasileiro anunciou aí um grande pacote de incentivo à mobilidade elétrica aqui no Brasil. Finalmente, tá? São várias coisas interessantes que até tive que pegar aqui o pacote para ler para vocês em algumas partes. E primeiro, algumas pessoas vão falar o seguinte, tá, mas por que isso? Por que o governo quer facilitar as condições para a adoção da mobilidade elétrica no Brasil? Bom, segundo o próprio pacote lá do governo, podemos dizer assim, as motivações para isso acontecer são as seguintes. Primeiramente, a redução da poluição atmosférica local. Exato. Pessoal, a gente sabe que isso é uma questão de saúde pública, tá? Inclusive, o governo foi pautado por algumas matérias e estudos técnicos feitos aqui no Brasil, tá? Que falaram que, por exemplo, algumas grandes cidades do Brasil, durante a pandemia, que tinha realmente muito menos carros e ônibus circulando nas suas cidades, teve uma melhora significativa naquele momento ali na qualidade do ar, tá? Respirável pelos seus cidadãos. Então, o que acontece é que realmente isso é uma questão de saúde pública e isso a longo prazo vai ser bem bom mesmo para as pessoas que moram lá. Então, o governo se ligou nisso e acabou, junto com essas outras medidas, soltando esse pacote de incentivo aí. Além disso também, a redução da poluição sonora, tá? Que é muito importante também para a qualidade de vida das pessoas, principalmente em grandes centros urbanos aqui no Brasil, tá bom? Continuando, a redução também da emissão de gases do efeito estufa, que aí já é mais a nível global. Essa questão da poluição atmosférica, de saúde pública, é mais a nível local. Mas também, é claro, a questão do efeito estufa a nível global vai ser melhorado também por esse pacote de incentivo novo ao governo, tá bom? Do governo, na verdade, sobre a mobilidade elétrica. Continuando, também a redução da dependência de combustíveis fósseis. Para quem não sabe, depois teve essa guerra toda aí acontecendo no mundo inteiro, o combustível, por exemplo, lá na Europa aumentou muito, tá? Claro, no caso da Europa, a energia elétrica também aumentou. Porém, para quem não sabe, aqui no Brasil a gente produz a nossa energia elétrica inteira aqui. A nossa matriz de energia elétrica é muito boa, principalmente aí nas hidrelétricas, tá? A questão solar e eólica também vem crescendo muito no Brasil. Então talvez a gente seja aí o maior país do mundo em produção de energia limpa, verde. Então o Brasil, ele tem que depender menos da oscilação dos combustíveis fósseis, que são regidos aí pelo mundo inteiro, não são regidos por nós. Então se tiver uma guerra e o preço da gasolina, do diesel e dos derivados do petróleo subir muito, os carros a combustão iriam sofrer muito, tá? E toda a matriz brasileira sofreria muito. Já na questão aí dos veículos elétricos, a nossa energia é produzida toda aqui no Brasil. Então a gente ficaria muito menos dependente desse tipo de combustível fóssil, tá bom? Continuando, a economia de recursos naturais, tá? Você pode falar, tá, mas e o etanol? Pois, pessoal, o próprio etanol e até mesmo a extração do petróleo são muito poluentes, tá? Principalmente a extração do petróleo. O pessoal fala quanto que gasta para produzir uma bateria de lítio, mas não faz ideia de quanto que você polui para poder... isso fora os acidentes que acontecem de vez em quando em alto mar, mas na extração normal você já polui muito do petróleo, então isso é algo bem maléfico para o Brasil aqui, tá bom? Além disso também, a economia de recursos naturais, da produção de etanol, ela vai ocupar um espaço muito grande aí, né, no nosso país, que pode ser convertido aí para a produção de alimentos e também, quem sabe, melhorar até mesmo o custo do alimento para o consumidor final. Então, áreas cultiváveis ficariam mais focadas aí, principalmente em produção de alimento, o que ajudaria com certeza a chegar
aquele alimento mais barato na sua mesa também, assim como é feito em outras partes do mundo, quase todo, que quase nenhum usa etanol como combustível principal, tá bom? Isso com certeza tem um motivo. Outras coisas também é que a atração do capital externo, tá? Muitas empresas já vendo esse incentivo aqui, parece que já estão vindo para o Brasil se instalar. Isso vai com certeza trazer muita grana aqui para o Brasil e fazer com que a moeda se valorize muito, o que a gente está precisando realmente. Fazer também com que o Brasil seja visto como uma boa oportunidade de negócio e seja visto como um país mais sério, facilitando uma série de outras coisas que podem ser feitas aqui no Brasil. Então realmente, acho que o governo finalmente acertou em cheio nisso. Continuando também, é claro, com a atração do capital externo e várias empresas abrindo fábricas aqui no Brasil, a enorme criação de empregos formais, o que é ótimo para fazer a economia do Brasil girar. Então esses são alguns quesitos aí que fizeram o governo entrar com essas medidas. Tá bom, mas quais são as medidas? Bom, eu vou elencar uma a uma aqui para vocês, tá bom? Primeiramente, é a isenção total de impostos para construção e aquisição de carros elétricos no Brasil. Sim, exatamente, pessoal. Por exemplo, que toda a cadeia de construção das fábricas, então até mesmo o IPTU dos terrenos que vão ser construídos as fábricas vão ser isentos por 10 anos. Então vai ter uma ótima isenção aí para as empresas realmente construírem fábricas e industrializarem o Brasil. Isso vai ser ótimo para a economia aqui do Brasil. E até mesmo também a questão da aquisição. Então você vai comprar um carro elétrico, vai ter nenhum imposto envolvido. Então isso vai ter realmente um boom nos carros elétricos aqui no Brasil nos próximos meses e anos, tá bom? Isso vai ser ótimo também para todos aqueles pontos que a gente já falou aqui na frente. Continuando também, é a isenção dos impostos federais e estaduais para toda a logística de transporte desse carro pelo Brasil inteiro. Então a gente sabe que tem um problema de custo Brasil, né? A logística é enorme, isso deve ser facilitado também. Além de, é claro, da venda em si, como eu já falei, que você não vai comprar o carro com nenhum tipo de imposto e vai baratear bastante aí, com certeza, os carros elétricos aqui no Brasil. Além disso também, o governo pretende aí dar um incentivo de empréstimos com juros bem baixos pelo BNDES para incentivar mesmo a maior construção de fábricas aqui no Brasil, não só de carros, mas de baterias, de peças de reposição e de vários outros setores ligados aos carros elétricos também, tá bom? Outra coisa é, por exemplo, um incentivo aí à adoção de frotas elétricas, seja por órgãos públicos mesmo, então licitações aí, os carros elétricos vão ter muito mais penetração, vão ter muito mais alcance para poder as empresas e órgãos públicos pegarem esses carros elétricos para suas frotas, assim como também empresas privadas que tiverem carros elétricos na sua frota, ao invés de a combustão, poluindo menos, trazendo menos problemas atmosféricos locais para as grandes cidades e tudo mais, vão também ter um incentivo de pagar menos impostos às empresas que tiverem frota de carros elétricos, tá? Isso também é um fator bem legal. Aí diz também campanhas de conscientização. A gente sabe que no Brasil tem muito preconceito para carros elétricos, principalmente, e é por isso o foco aqui do canal, inclusive, que é trazer essa conscientização de mostrar para você que o carro elétrico é sim o futuro e é sim muito superior em vários quesitos e não aquela bobeira que algumas pessoas que gostam de carro elétrico falam, ou não também aquela coisa que você é obrigado a comprar um carro elétrico, não. Mas eu aposto que com toda a economia e eficiência dos carros elétricos você vai querer comprar um em breve. Então, principalmente com essas medidas novas do governo aqui. Outra coisa também é a isenção de vários impostos e incentivos à instalação de carregadores, tá? Uma rede de carregadores, uma malha viária de carregadores muito maior no Brasil, que vai ser incentivada aí por comércios. Então você que tem um comércio, você que tem uma escola, uma padaria, uma fábrica, você que tem um posto de gasolina, inclusive para postos de gasolina hoje já temos isenções para postos, alguns estados já tem, né? Isenção para postos de gasolina que usam energia solar como sua matriz aí. Então esse vai ser estendido, tá? Essa isenção para postos de gasolina e outros comércios que tiverem postos de energia elétrica instalados vão ter isenção de uma série de impostos também, facilitando aí, aumentando o número de carregadores e a malha de energia elétrica que vai ser ligada aqui no Brasil em breve. E também, como último, mas não menos importante, é a estimulação de instituições de pesquisa e desenvolvimento de melhores tecnologias de bateria e também de reciclagem. Pessoal, como vocês sabem, lá fora, principalmente na China, Estados Unidos e Europa, tem muito desenvolvimento para baterias de sódio, baterias de estado sólido, baterias de várias outras, bateria movida a hidrogênio, várias outras baterias que tem realmente lá fora sendo estudadas, que provavelmente agora vão ser também, o ápice da tecnologia vai ser desenvolvido aqui no Brasil também. E também, é claro, a questão da reciclagem futura, tá? Então daqui a 20 anos, quando essas baterias que vão ser incentivadas hoje em dia tiverem de ser recicladas,
Pessoal, eu falo 20 anos porque geralmente quer 10 anos de vida no carro, 10 a 15 anos de vida no carro, mais uns 5 anos de vida útil em lugares estacionários, então rede de distribuição, no breaks e outras coisas também. Então vamos botar uns 20 anos de vida útil, que é a vida útil média da bateria de um carro. Ela vai ser aí reciclada, porque o Brasil vai incentivar a produção desse tipo de tecnologia aqui no Brasil de reciclagem, o que é realmente muito bom, tá bom? E todos esses pacotes aí, todos esses incentivos repercutiram já no mundo inteiro. Eu venho trazer aqui em primeira mão para vocês que algumas marcas já falaram coisas bem interessantes. Por exemplo, o próprio Elon Musk já tweetou lá no Twitter que a Tesla, se isso tudo acontecer realmente, vai vir para o Brasil. Então a Tesla deve chegar oficialmente aqui no Brasil em breve, tá bom? Outra pessoa também, outra empresa, na verdade, foi a BYD, que disse que se isso acontecer, eles vão trazer o Xiaogu mais barato, muito mais barato aqui para o Brasil. Para quem não sabe, o Xiaogu é o carro elétrico popular da BYD, que vai ser vendido em breve lá na China, e se isso acontecer aqui no Brasil, todos esses incentivos entrarem realmente em vigor, parece que ele vai custar aqui no Brasil menos do que um Kwid a combustão. Então teremos aí um Xiaogu elétrico custando menos do que um Kwid, menos do que 60, 70 mil reais em breve aqui no Brasil. Então, com certeza, o governo acertou em cheio nessa sua medida. E outra coisa também, a GM, tá? A GM, a General Motors, anunciou que trará a sua joint venture, a sua subsidiária chinesa, a Yulin, aqui para o Brasil. E deve vender aí os carros elétricos, como por exemplo o Nano EV, que é o Yulin Nano EV, que é um carrinho bem pequenininho, com um custo bem barato, tá? Deve custar, aqui no Brasil, próximo do que custa lá na China hoje em dia, cerca de 15 mil reais, tá bom? Preço muito barato, um carrinho que chega em velocidades boas, tem uma boa autonomia. E também o Mini EV, que é um carrinho um pouco maior, mas ainda assim vai custar bem barato, abaixo dos 30 mil reais. E ele é bem completinho, deve ser vendido aqui no Brasil, por causa de todos esses incentivos do governo, tá bom? E até mesmo o presidente da Stellantis aqui no Brasil já falou que isso é um erro, que não pode, porque os carros elétricos devem ficar somente para a Europa, tá? O Brasil merece ficar com os carros movidos a etanol, que são, segundo ele, o futuro, tá? É claro, se a gente comparar os carros aí a etanol, como um Kwid, um Mobi, por exemplo, com o Tesla, a gente vê claramente que o Kwid e o Mobi são muito... Ah, pessoal, me desculpem, eu não aguento esse tipo de piada. Então, pessoal, isso deveria ser realmente um vídeo aqui no canal se a gente morasse num país sério. Mas hoje é dia 1º de abril, dia que a gente tá soltando esse vídeo aqui. Então, a gente resolveu fazer um vídeo educativo, o que deveria ser, se o Brasil fosse um país sério, um vídeo aqui no canal. Mas, infelizmente, vídeos como esse aqui, a gente só pode fazer no dia 1º de abril. Porque a gente mora no país da piada, no país, me perdoe a palavra, mas no país da sacanagem, que ninguém quer nada, e mesmo com todos esses motivos que eu te falei aí, e todas essas coisas boas que eu elenquei, uma a uma, pensadas com muito carinho, para você entender a posição que a mobilidade elétrica poderia ter no Brasil se tivéssemos um governo sério. E aqui não falando do governo atual, governo passado, ou de governo X ou Y, nenhum deles fez nada de grande relevância para a mobilidade elétrica aqui no Brasil. É uma pena a gente só poder fazer este vídeo no 1º de abril. Pois é, pessoal, um forte abraço e até a próxima.